Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com mais informações e notícias de última hora, super importantes, agora apenas há 4 dias das nossas eleições. Além dessas notícias, temos também registros de que alguns meteoros finalmente estão atingindo a cabeça do atual presidente da República, das suas pretensões eleitorais e do núcleo da sua coordenação de campanha também, né? Você que acompanha os nossos encontros aqui já há algum tempo, você já me viu várias vezes dizer que assim que o presidente da República perder o seu poder político, isso vai fazer com que ele perca o poder de atuar concretamente em setores da economia do nosso país, já que ele não poderá mais nomear ninguém, ele não poderá fazer absolutamente nada. Ele se converterá numa figura absolutamente imprestável, inservível, e aí ele vai ser arremessado para o lixo da história e vai ser obrigado a cuidar da sua vida por conta própria, sem nenhum tipo desse apoio. E hoje nós temos notícias que mostram que ele está ficando cada vez mais isolado e que isso é uma realidade que está muito mais próxima dele do que a vã filosofia poderia imaginar. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, as últimas movimentações, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, quero convidar você a se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá. Se puder, participe sempre dos nossos chats, que eu abro aqui entre um pouquinho antes das 5 horas até 5h30, antes de entrarmos no ar aqui, bato um papo sempre ao vivo com vocês. E se puder, prestigie o nosso clube de membros. É uma forma de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas e de você ficar cada vez mais parceiro aqui do nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje eu já mostrei para vocês que o Bolsonaro está numa situação desesperadora eleitoralmente falando. E se nós estivéssemos numa situação de normalidade absoluta, quando uma pessoa é derrotada, enfim, ela vai se articular e vai cuidar de próximas eleições, vai cuidar dos seus interesses políticos, ou vai mudar de vida, né? Vai se aposentar. Mas no caso do Bolsonaro, diante da montanha de crimes que estão apontados para a sua cabeça logo após que ele deixar a presidência da República, a situação ganha um outro contorno. O contorno de desespero. E tudo deu errado. Todas as estruturas, toda a dinheirama, todas as proteções que o senhor Augusto Aras deu a ele, que Arthur Lira deu a ele, todas as omissões dos grandes veículos de comunicação, a utilização de dinheiro público, a utilização de dinheiro de uma forma ilícita, dada ali para o Centrão, uma forma imoral, uma forma corrupta, o apoio de grandes pastores / empresários da fé. Nada disso funcionou para que o presidente da República tivesse hoje condições de se reeleger. E hoje nós tivemos a notícia aqui de alguns atos aqui que são extremamente importantes. Em primeiro lugar, a visita do ministro da Defesa, que não tinha que estar envolvido em questão eleitoral, lá na sede do Tribunal Superior Eleitoral, para ver que não tem sala escura nenhuma, não tem sala fechada, não tem sala cofre, enfim, nessa visita. Estiveram também o presidente da OAB, dos partidos políticos, inclusive do partido de Bolsonaro, que eu comentei mais cedo com vocês aqui, que quer distância de Bolsonaro. Ele foi dizer para Alexandre de Moraes que o Bolsonaro está agindo por conta própria, que Bolsonaro é Bolsonaro, o PL e Valdemar da Costa Neto são coisas totalmente diferentes. E aqui tem uma matéria aqui onde a gente vê a chegada do ministro da Defesa junto com Alexandre de Moraes para fazer ali a vistoria, né, entre aspas, com outras pessoas da República. Vamos lá. Mas nós percebemos que havia uma oportunidade de melhorar a comunicação, principalmente no dia das eleições. Bom, e aí eles foram chegando, e aqui na matéria, logo na sequência, tem aqui o Alexandre de Moraes, muito tranquilo, né, apesar do Bolsonaro praticamente tê-lo chamado para um duelo, né, explicando aqui que não tem sala escura, sala cofre, não tem nada disso. Vamos acompanhar aqui. Para demonstrar que é uma sala, como vocês puderam ver, é uma sala aberta, é uma sala clara, né, não é nem sala secreta, nem sala escura. A sala de totalização será a partir das 4h30, 16h30, já aberta a todas as entidades fiscalizadoras. Está muito tranquilo, explicando ali, mostrando que o Alexandre de Moraes, para as pessoas que o tratam de forma mais carinhosa, né, o Xandão,
não se intimidou com nada disso e está botando para quebrar, né? E aí, notícias que vão cada vez mais sendo meteoros que caem na cabeça do Bolsonaro. Integrantes do governo Bolsonaro veem desembarque de empresários após jantar com Lula. Empresários afirmaram que Lula conseguiu quebrar resistência no grupo. Gente, foi uma galera para se encontrar com o ex-presidente Lula. Isso quebrou uma espinha dorsal de alguns interesses ali, inclusive com surpresas absolutamente incríveis. Diz a matéria aqui, entre os empresários alinhados a Bolsonaro e que compareceram ao jantar, estavam Flávio Rocha, do grupo Riachuelo, Roberto Justus, que chegou a se reunir com o presidente no mês passado, e Henrique Viana, fundador do site Brasil Paralelo. Dá para acreditar? Quem já viu o Brasil Paralelo sabe o que é o Brasil Paralelo. E ele estava lá ontem com o ex-presidente Lula. Segundo aliados de Lula, Flávio Rocha disse no final do encontro que Lula poderia contar com ele se cumprir os compromissos do jantar, ditos no jantar. Então essa coluna aqui da Bela Megali e outra coluna vai na mesma direção aqui da Malu Gaspar, setorista também do setor de política, que diz o seguinte: o humor dos bolsonaristas que jantaram com Lula sobre o resultado da eleição. Intensa procura por convites na última hora indica que nem mesmo os aliados do presidente da República estão confiantes numa vitória. Gente, empresário não joga dinheiro fora. Empresário já está devidamente informado que se Bolsonaro não perder agora, domingo, ele vai perder no dia 30 de outubro. E eu tenho feito a contagem regressiva aqui com vocês, porque isso era uma conclusão do processo eleitoral absolutamente viável, absolutamente consistente. Porque a maior parte do povo brasileiro já está manifestando uma rejeição à figura presidencial há muito tempo. E algumas pessoas ainda contavam que isso poderia ser revertido com uma série de truques, de trambiques, bilhões de reais do povo brasileiro sendo jogados ali nessa reta final da campanha eleitoral para comprar votos, né? É disso que se tratou esse tipo de situação. E nada disso deu certo. E a gente vai vendo notícias que vão se somando. Aqui tem uma outra coluna, essa coluna aqui do Gerson Camarote, também outro setorista também muito bem articulado, né? Conhece muito bem ali as entranhas do poder, e ele faz o seguinte coluna aqui. Dificuldade nas pesquisas aumenta a crise na campanha de Bolsonaro e gera acusações de erro e abandono. Então, eles estão batendo cabeça, estão desesperados porque estão vendo que o poder vai embora, que não tem onde se segurar. Todas as bravatas do Bolsonaro, esse será o último 7 de setembro, o povo armado jamais será escravizado, as urnas eletrônicas, o meu exército, o discurso anticomunista, o pânico vermelho, nada disso está funcionando para, pelo menos, fazer com que a maior parte do povo brasileiro caia nessa armadilha. Então a gente vê notícias como essa. Momentos críticos de Bolsonaro impulsionam retórica anticomunista nas redes sociais. Gente, é só o que sobrou. É tentar fazer algum tipo de medo, porque não há mais nenhum tipo de situação palpável, então é tentar amedrontar o máximo que for possível da sociedade brasileira. Mas a sociedade brasileira, em sua grande maioria, já não acredita mais no ataque dos sacis pererês, dos incas venusianos, a praga de gafanhotos, mais uma reedição das 7 pragas do Egito, sei lá quantas pragas do Egito poderiam surgir, enfim. Tudo isso já não está fazendo mais nenhum tipo de peso, não está tendo nenhum tipo mais de força para convencer as pessoas que estão com dificuldades, que estão vendo o que o governo brasileiro fez contra o povo brasileiro, a votarem no Bolsonaro, a darem mais 4 anos para uma criatura dessa. E se a gente tiver uma nova pandemia aqui no Brasil, o que vai acontecer? Vamos morrer todos? E se passarmos por uma situação como essa, a gente vai querer arriscar ter alguém absolutamente irresponsável? Se tivermos mais uma crise, quem é que o Bolsonaro poderia colocar no Ministério da Saúde? Ia chamar o Pazuello de novo ou ia botar o general Heleno? Quem é que ia surgir no meio dessa história? Então o povo tem que ficar alerta em relação a essas coisas, embora os grandes veículos de comunicação nunca tenham levantado essa questão crítica, né? O Pazuello passou como ministro da Saúde aqui no nosso país sem uma abordagem direta, diária, mostrando que isso era uma coisa de uma iniquidade, de uma irresponsabilidade absoluta com a saúde do povo brasileiro. E sobrou só isso. E aí a gente vai vendo as criaturas virulentas se manifestando. Nós temos aqui, né, um empresário da fé,
que certamente quando o Bolsonaro for arremessado para o lixo da história, resta saber qual será o comportamento dele, porque ele já apoiou outros tantos políticos que foram desintegrados e simplesmente a gente não vê esses políticos frequentando a igreja do bispo, do pastor Malafaia, né? O Bolsonaro está caminhando mais ou menos nessa direção, porque o Malafaia tem um dedo aí que é um dedo podre, como a gente gosta de dizer nas nossas conversas de brincadeiras, quando alguém escolhe coisas erradas, né? Aponta o dedo, mas aquele dedo ali é um dedo ruim, só dá coisa errada. É o que está acontecendo. E ele está fomentando o discurso de insurreição ou de insubmissão aos resultados das urnas eletrônicas aqui no nosso país. Ele está lutando contra as informações que são jogadas pelas pesquisas, como se todos os institutos de pesquisa estivessem todos mancomunados para fraudarem resultados junto com os grandes veículos de comunicação, os jornais, os colunistas, enfim, todo mundo. E aí ele faz esse tipo de fala aqui. Vamos acompanhar. Pesquisa não vota, quem vota é você. Vamos dar uma resposta a essa imprensa ativista, a essa manipulação de pesquisa. Não é possível. Vamos votar, gente. Vamos dizer não a esse cara que representa o maior esquema de corrupção. E ele fala, esse cara que representa o maior esquema de corrupção, só tem um negócio, né, Malafaia? Até hoje o senhor não explicou, né, se o dinheiro da família Bolsonaro é proveniente de corrupção ou não. Porque nós todos conhecemos muitas famílias, nós temos a nossa própria família, né? E dificilmente a gente vai encontrar uma família que durante 30 anos, os últimos 30 anos, trocou de imóveis ou fez transações de imóveis no montante de 107 imóveis, sendo que 51 deles comprados em dinheiro vivo ou parcialmente com dinheiro vivo. A gente tem, será que tem algum parente? Só se tiver algum parente aí que viva disso, de comprar e vender imóvel, né? A não ser que realmente essa família tenha um dom imobiliário absolutamente incomensurável, de ter saído ali o Bolsonaro do Exército com um Chevette e conta hoje com um patrimônio absolutamente incompatível. Eu já mostrei para vocês aqui, eu tenho sempre denunciado isso, que na declaração de bens de Bolsonaro, nesse ano de 2022, tem lá 900 mil reais em dinheiro, numa caderneta de poupança, lá no fundo lá, que está lá guardadinho, além desse tanto de patrimônio que ele tem, junto com a sua família. O Malafaia consegue explicar? Ele acha, por exemplo, que a montanha de dinheiro que está rolando na mão dos deputados ladrões do Centrão, muitos deles já condenados, que isso não é corrupção? Que tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro das pessoas que estão com câncer, tirar dinheiro da merenda escolar, tirar dinheiro do programa de habitação, de saneamento básico, isso não é corrupção? Entregar a Eletrobras, tentar vender a Petrobras de todas as formas, todo tipo de negociata que está acontecendo por trás dos bastidores, sem que o povo saiba, isso não é corrupção? Pois bem, mas para ele, né? Não é corrupção. Corrupção é só aquilo que aconteceu no passado. Mas aí os meteoros continuam a cair, né? A gente está vendo aqui que o Bolsonaro ele continua a fazer discurso, ele vai fomentando discurso junto com o Malafaia, contestando aqui os institutos de pesquisa, fazendo um discurso extremamente perigoso, dizendo que ele vai ganhar em primeiro turno. Isso vai causar um problema danado no dia 2 de outubro, gente. Isso aqui é uma motociata lá, uma aglomeração que o Bolsonaro estava hoje, e que eu nem vou colocar aqui para vocês, mas isso cria uma situação de gerar muita expectativa nessas pessoas que estão fanatizadas ao redor de Bolsonaro, ao redor desse discurso fantasioso, desses falsos pastores, né, que são empresários da fé, enfim. Então se cria uma expectativa e quanto maior é a expectativa, maior é a frustração, maior é a decepção. O que Bolsonaro, Malafaia, os grupos que estão ao seu redor estão pretendendo para o dia 2 de outubro? É colocar as pessoas que eles dizem que são as pessoas de bem, os homens de bem, as mulheres de bem, as tiazinhas do WhatsApp, para saírem fazendo quebra-quebra domingo à noite? Ou invadir as instituições no dia seguinte, na segunda-feira, matar pessoas, agredir pessoas. O que eles estão querendo fazer com esse tipo de discurso? Esse discurso absolutamente conspiratório. Se essas pessoas acham que a eleição tem algum problema, enfim, que elas apontem ou que apontassem exatamente onde estão os problemas. Quem é que estaria manipulando? Quem é que estaria fazendo alguma coisa contra o processo eleitoral aqui no nosso país? Gente, essa situação
ficou absolutamente ridícula. E não é por outra razão que quem detém o dinheiro, quem detém o capital aqui do nosso país, está se afastando dessa criatura, que foi muito útil para eles, para esse esquema, mas agora eles não querem dar mais continuidade. O louco que estava dentro desse picadeiro já está querendo pular para fora. Então, eles não estão querendo mais e já perceberam que o Bolsonaro será finalmente arremessado para a lata do lixo da história. Não tem mais onde ele se apegar, não tem o que fazer. Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Essas foram as últimas informações, os meteoros, a situação amanhã do debate. Eu quero conversar com vocês no nosso próximo encontro, o debate que será provavelmente a última ferramenta que pode alterar alguma coisa eleitoralmente aqui no nosso país. E vou falar também da campanha para deputado federal e do meu encontro com meu amigo deputado Vicentinho aqui em São Paulo, num lugar muito bacana que eu quero fazer até propaganda para vocês, que eu fui muito bem tratado também. O local se chama Portal da Coreia. Eu recomendo. Portal do José, esteve no Portal da Coreia para ali prestar meu apoio ao deputado Vicentinho, meu amigo, que é um quadro indispensável na luta política aqui no nosso país. Bom, vou ficando por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!